É isso aí, galera, finalmente chegou a hora de eu trazer para você as minhas opiniões, observações, conceitos, contexto, tudo sobre o trabalho de Mike Grell, o maravilhoso trabalho de Mike Grell, junto com outros artistas aqui em Arqueiro Verde, o primeiríssimo ônibus dessa série que a Panini está lançando, do grande clássico do personagem, clássico que deu origem à revista mensal do personagem. Lá fora existem dois ônibus dessa fase, são dois ônibus bem parrudos, e a Panini resolveu dividi-los aqui no Brasil. Acredito que sairão 4 ônibus, tá? Pode ser que saiam 3, mas eu acho que vai sair 4 ônibus. Tem uma questão de impressão aqui no Brasil. As impressoras não dão conta de imprimir encadernados com mais de 1.200 e alguma coisa páginas. O segundo volume, se eu não me engano, lá na gringa, ele passa desse número de páginas. Por isso mesmo foi necessário fazer esta divisão, porque as máquinas, as impressoras não suportam. Agora, você sabe o que não suporta de verdade ônibus? Estante ruim, cara. Coloca um monte de busão numa estante ruim pra você ver o que acontece. Despenca, cara. Quebra, é risco para a sua vida, inclusive, para as pessoas que estão ao seu derredor. Risco para os seus quadrinhos. Imagina um troço desse, cai no chão de quina, bate, já era. Perdeu. Então você que gosta de colecionar quadrinhos, você que gosta de colecionar mangás, livros, action figures, a melhor indicação para você é Evolukit. Porque eu garanto para você que não existe nada comparado em termos de qualidade, praticidade e segurança. Primeiro falando de praticidade, cara, as estantes Evolukit são muito, mas muito fáceis de montar e muito fáceis de desmontar. Caso você precise ir mudar de casa, você pode desmontar e quando você montar ela novamente, ela fica do mesmo jeito. Ela não é que nem aquele tipo de móvel que quando você monta mais uma vez, ele despinguela. As estantes Evolukit têm um alto nível de durabilidade. Você não precisa ter nenhum conhecimento específico de marcenaria, nada disso, cara. Ela trabalha com um sistema de encaixe que, cara, é muito simples montar Evolukit. Você consegue montar uma estante dessa aqui coisa de 15 minutos, cara, tranquilamente. No que se refere à durabilidade, bom, essa que você tá vendo aqui, ó, é a minha Evolukit mais antiga. Eu tenho ela há mais de 10 anos. Já montei, desmontei, montei, desmontei várias vezes, cara. Coloca quadrinhos pesados, 2 fileiras nela, porque ela tem a tábua mais larga. Tranquilíssima, tá aqui, ó, firme e forte. O que também tem a ver com a segurança, não só a segurança dos quadrinhos, propriamente dito, que são os nossos objetos de desejo, mas a segurança das pessoas. Cara, você pensou um estante de quadrinho cair em cima de uma pessoa? Pelo amor de Deus, não gosto nem de pensar uma coisa dessa. Dá nem pra pensar um desastre desse. As estantes Evolukit são resistentes, são fortes, não envergam, não quebram, não caem. Além disso, você tem uma variedade muito grande de tamanhos, de cores e de móveis também, não é só estante não. Tem mesa também, cara, mesa que eu uso aqui, ó, mesa com prateleira, tal, pra você colocar seus quadrinhos, pra você ler os seus ônibus. Essa mesa que você vai ver já já é uma mesa Evolukit também. E tem Evolukit pra toda a casa. Eu tenho móveis Evolukit aqui quase em todos os cômodos da minha casa. Vai aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e clica no link que você vai ter acesso à nossa página lá na Evolukit. Eu pessoalmente separei algumas recomendações de estantes, mesa pra você, inclusive tem lá, você vai conhecer a estante Evolukit BBHQs Omnibus, uma estante feita exclusivamente para você guardar esses gibizões aí. E clicando somente por esse link, você vai conhecer a nossa página, vai ter a oportunidade de comprar a sua Evolukit, vai entregar na sua casa ali, ó, com um desconto especial. Você que me acompanha há muitos anos já sabe, eu não uso outra estante, cara, estante é Evolukit. E agora vamos aqui para a minha mesa Evolukit para você ver aí o ônibus do Arqueiro Verde. Eu vou trazer todos os detalhes para você agora. Eu não vou trazer detalhes a respeito do acabamento, da beleza editorial, dos extras disso aqui, porque eu já fiz isso no vídeo de primeiras impressões. Eu quero comentar com você aqui alguns nomes que fazem parte desse trabalho, são nomes importantes, os destaques aqui, além do próprio Mike Grell, que vai fazer todo o roteiro da série e também a arte na primeira minissérie aqui deste volume. Nós temos aqui trabalhos artísticos de Ed Hannigan, que vai fazer a maior parte da arte, ele que também é roteirista, mas no caso aqui ele vai trabalhar como artista especificamente. Temos também o Eduardo Barreto, grande artista uruguaio, manda bem demais aqui numa história ou outra. Dan Jurgens aparece também em algum momento aqui na arte. Dan Jurgens, que foi um dos grandes artífices da morte do Superman, artista muito importante também. Então, como é que esse material foi produzido? Ele foi produzido numa perspectiva do Mike Grell fazer uma história do Arqueiro Verde, onde ele fosse um caçador urbano. Então aqui, o Mike Grell se esforçou para retirar uma série de elementos que, na opinião dele, eram elementos bobinhos do personagem. Como, por exemplo, aquelas flechas que soltavam
gás lacrimogênio, flecha de luva de boxe, flecha de rede. Não, 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 tira tudo isso, tira o Arqueiro Verde da fictícia Star City e vai para a real Seattle, né? Ele muda junto com a Canário para este lugar. A trama vai ser bastante focada na figura do Arqueiro Verde, onde ele está atuando ali como um vigilante. Inclusive, ele vai usar um arco, que é um arco bem tradicional, com pontas agudas mesmo, é para ferir mesmo, é para machucar. Isso, inclusive, gerou muita controvérsia na época que essa série saiu, inclusive por cenas que levariam esse quadrinho com um pequeno empurrãozinho para um selo Vertigo da vida. Tá? Esse quadrinho, para mim, é como se fosse um gibi da Vertigo, um selo mais adulto, trazido para uma revista mensal que todo mundo tinha acesso. É curioso como essas escolhas editoriais são feitas. Aqui a gente tem a primeira história, que é a história Longbow Hunters, Os Caçadores, uma série dividida em 3 partes, onde vamos ver aqui o momento em que o Oliver e a Canário vão se mudar para Seattle. E ali a Canário vai montar uma lojinha de flores, eles vão viver juntos e nós vamos acompanhar a primeira série aí que deu origem depois a toda a revista mensal, o grande clássico, né? Isso aqui com certeza é um dos maiores clássicos da DC. E você vê a incrível arte do Mike Grell. É uma arte muito bonita, uma arte realista, cheia de expressão. Impressionante como ele domina a questão das expressões, e ele também faz algo nesse trabalho que eu vou até te alertar. Quando você for ler este material, uma sugestão de leitura é você bater o olho na página como um todo, nas 2 páginas. Antes de começar a ler, dá uma olhada assim, dá uma distanciada e olha, porque frequentemente o Mike Grell usa uma sequência. Ele começa aqui, a cena, não é o caso aqui, tá? Mas ele começa aqui e prolonga para a segunda página aqui que você está vendo. Isso pode criar alguma pequena confusão na leitura. É um trabalho que tem direcionamento de leitura muitas vezes inusitado, muito por causa da busca criativa do Mike Grell de fazer enquadramentos diferenciados. Você vê aqui, por exemplo, o momento em que o Oliver está lembrando da sua infância, e aí a gente vê, né, como se fossem aqui fotografias antigas, olha. Observe que aqui a sequência de quadros forma uma ponta de uma flecha, ó. Ele vai usar lápis, né, em vários momentos. Então ele usa uma série de técnicas aqui para construir todos esses sentimentos e elementos dentro da narrativa. Há também alguma dose de bom humor aqui no começo, mas não se engane, esse quadrinho ele é bastante denso, bastante pesado. A gente vê um momento em que a Canário bota a sua peruca loira e vai fazer um trabalho ali com o arqueiro, mas na verdade não vai não. Não vai não, porque essa série não é focada na Canário. O próprio Mike Grell diz, naquele texto final, né, tá escrito lá, o Mike Gold diz isso, mas o Mike Grell também pensava dessa maneira, que essa coisa do grito sônico da Canário não era o que eles estavam buscando uma abordagem mais realista. Isso, inclusive, vai trazer cenas mais picantes para o quadrinho. Na minha opinião, em momento algum, essas cenas são gratuitas, elas são no sentido de trazer mais realismo para a história. Isso foi bastante criticado na época, mas a maior parte do realismo aqui vai se dar em cenas mais violentas. Nós vamos ver lutas entre facções, nós vamos ver guerras de gangues e o arqueiro tentando lidar com isso na sua nova cidade, Seattle. Aqui nós vamos ter a primeira participação da Shadow, né, que vai ter um envolvimento inclusive na revista mensal. Aqui lembrando, nós estamos ainda na minissérie, isso aqui vai ter desdobramento depois também na revista mensal, envolvendo aí a Yakuza, né, a Shadow, que é uma grande arqueira. A gente vai conhecer mais sobre o passado dela lá na frente. Aqui a gente vai começar o livro 2, olha que arte bonita. Aqui falando um pouquinho mais da Shadow, é uma trama bem intrincada, uma investigação, tem um aspecto de thriller aqui. Fazia muitos anos que eu não lia a minissérie Caçadores, a minissérie em 3 partes, reli agora nesse ônibus e ela continua absolutamente faiscante, uma história excelente, uma história ótima, com um detalhe interessante que é o fato de que o Mike Grell opta, dentre várias questões que eu inclusive já comentei aqui a respeito do trabalho artístico, se você observar bem a história, quase não há, talvez numa exceção, em um momento específico só, mas praticamente não tem nesse quadrinho aqui a utilização de onomatopeias. Se você se lembra, onomatopeias são aquelas palavras que imitam o som. Nesse sentido, o quadrinho ele te dá uma certa secura enquanto você está lendo, porque por mais que nós não percebamos aquelas palavrinhas que aparecem, o boom, o crash e coisa e tal, ela acaba dando um maior movimento
de animação para a história. Ele aproxima mais a narrativa de uma animação, enquanto aqui não dá para você dizer que é um trabalho que seja de ilustração, embora tenha muitos elementos mais ilustrativos, né, no sentido artístico de ilustração no trabalho. Inclusive, em alguns momentos aqui, a gente vai ver o Mike Grell usando até elementos de pintura. Vou até achar aqui para você que tem um momento aqui que a arte fica bem no estilo pintado, assim, uma arte muito bonita. Olha só isso. Olha só, que coisa linda. Mas o quadrinho consegue, com essa arte mais realista e com a ausência de onomatopeias, somado a um roteiro que trata de pessoas, tá? Não são aqueles países fictícios que existem na DC, nem aquelas cidades fictícias. Fala aqui de povos, da máfia japonesa, da máfia chinesa, tem os russos envolvidos, as gangues que eram gangues que existiam mesmo ali nos anos 80, em várias cidades nos Estados Unidos. O Mike Grell traz essa dose pesada de realismo para o quadrinho ele fica mais contundente, ele fica mais seco e por isso mesmo ele acaba criando na gente uma relação emocional mais forte, especialmente na primeira série aqui de Os Caçadores. Depois disso nós vamos ter o início da série da revista mensal, pode ver que aqui é a capa Green Arrow número 1, então aqui pela primeira vez o Arqueiro Verde, personagem bastante antigo já, foi ter a sua revista própria e o Mike Grell, percebendo que não daria conta de produzir uma arte tão exuberante como ele faz ali na minissérie principal, ele acaba passando na maior parte do tempo o trabalho artístico para o Ed Hannigan. Cada história aqui, ela fere você, ela tem uma atitude mais pontiaguda, tanto é que as histórias são curtas, cada história, cada volume aqui da série respeita aquele limite ali de 25 páginas, então as histórias são bem curtinhas, até porque não tem muito texto. É um ônibus que você lê rápido porque ele tem muitas páginas onde não há texto, olha só, e onde há uma representatividade da parte artística, tá? Eu vou tratar mais da parte artística aqui com o Ed Hannigan, porque foi ele que fez a maior parte. A arte não é perfeita não, viu? A arte tem alguns momentos que você olha algumas expressões dos personagens, algumas reações, e você pode até questionar, mas isso fica um pouco encoberto por esse elemento mais dramático das narrativas, fruto do excelente roteiro do Mike Grell, e também de aspectos inusitados que a própria história apresenta e vai te convencendo ao longo do avanço dessa narrativa, de que trata-se de problemas mais realistas, o que de certo modo faz você perdoar algumas falhas na arte. Então, não que uma coisa resolva o problema da outra, né? A questão do roteiro ser muito direto ao ponto, as cenas mais fortes, não resolve o problema de certos equívocos da arte. Mas veja, o ponto aqui é que o interesse maior desse quadrinho passa a ser as tramas envolvendo um Oliver Queen já mais envelhecido. Aqui ao longo desse ônibus ele vai fazer 43, 44 anos de idade. Existem vários diálogos aqui, reflexões, lá no começo inclusive, sobre a questão de casar, ter filhos. Nós vemos um Oliver aqui reclamando aqui e ali do problema do envelhecimento, ele já não é tão rápido quanto antes. Há várias cenas de lutas e combates. Mesmo assim, ele sente uma grande dose de responsabilidade por Seattle e querer proteger esta cidade. Então, enquanto vamos acompanhando isso, vamos percebendo que trata-se de uma história bastante particular, não é como um quadrinho de super-herói convencional, tanto é que em determinado momento, sem dar muita explicação, o Mike Grell simplesmente abandona a máscara do Oliver. O Oliver deixa de usar máscara, a polícia conhece ele, muitas pessoas na cidade sabem que ele é o Arqueiro Verde, mas isso também é ignorado, assim, não cria grandes consequências, pelo menos não nesse primeiro volume. Mas eu insisto nesse ponto porque realmente não é aí que o Mike Grell foca o seu trabalho. Ele ele não se importa com algumas pontas soltas e até com alguns problemas artísticos que eu já falei, para focar numa trama que tem um alto envolvimento emocional, histórias muito pesadas no sentido de redenção, no sentido de perdão, no sentido de pessoas que foram obrigadas a fazer aquilo que não queriam. Esse quadrinho ele tem uma certa dose de reflexão em vários momentos, inclusive para o Oliver. Há uma história aqui em que ele acaba cometendo um erro, né? E isso vai trazer a ele sérias consequências emocionais, enquanto o quadrinho vai de forma muito ágil, história após história,
utilizando a arte, e aí sim de forma muito positiva, para mostrar aquilo que não precisa ser explicado, com roteiros que são bastante enxutos, até porque o núcleo principal ali do Arqueiro é um núcleo mais enxuto mesmo, e isso é construído de propósito pelo Mike Grell para que você não fique se perdendo num mundo de personagens. Você não vê aqui nesse momento o Arqueiro interagindo com muitas pessoas. Tem ali a galera da polícia de Seattle, tem a Dinah, com quem ele está o tempo todo, tem algumas pessoas que fazem parte de agências secretas, e no geral você vai ver muitos e muitos momentos o Arqueiro enfrentando adversários, que são mafiosos da Yakuza, que são gangues, que são matadores de aluguel, que são serial killer. Então a gente vê muitas histórias aqui, o Arqueiro Verde funcionando exatamente como um caçador urbano. Esse é o termo correto mesmo. Ele vai atuar como um caçador urbano. E para finalizar aqui a ideia, dizer que o Mike Grell vai muito bem no roteiro, inclusive na capacidade de construir tramas diferenciadas dentro desse cenário urbano. Um cenário que é urbano, um cenário que não vai oferecer grandes variações, embora em vários momentos o Arqueiro saia de Seattle por uma razão ou outra, mas de modo geral você não tem uma grande variação quando a história é mais urbana, você não tem grandes variações de atitude do próprio Oliver, porque mesmo as flechas dele são flechas normais, não tem nada de espetaculoso, né, na ação dele, exceto o fato de que ele é o melhor arqueiro do mundo. Então é um quadrinho de super-herói, portanto quem tá a fim de ler um gibizão de super-herói bacana vai se divertir com isso, mas quem está exigindo um material que tenha mais densidade, mais profundidade, que conecte mais emocionalmente com o leitor, que atraia o nosso olhar para saber o que vai acontecer em seguida, ou como o Oliver, um homem já de meia idade, vai resolver problemas que são gigantescos, mesmo quando envolve o emocional de pessoas e as decisões são por vezes dúbias, as decisões são questionáveis, do próprio Oliver inclusive, esse quadrinho aqui vai te agradar. Então ele não é um clássico à toa, porque ele funciona muito bem como um quadrinho de super-herói, de linha, traz muitos elementos para o Arqueiro Verde. Curiosamente que ele traz muitos elementos que enriquecem o personagem, inclusive retirando coisas do personagem, o que torna o personagem mais sério, e ao mesmo tempo consegue trazer um nível de autoralidade muito grande para o trabalho, que faz com que ele se diferencie da imensa massa de quadrinhos de hominhos que a gente gosta de ler, mas que por vezes repetem fórmulas, né? Fica sempre ali na mesma coisa e tal. Aqui não, aqui você vai ver um quadrinho que tem abordagens diferenciadas, seja no começo com o roteiro, a arte, os enquadramentos do Mike Grell, seja nessa segunda parte com vários artistas trabalhando aqui, onde a arte pode ter aqui e ali os seus furos, mas de modo geral funciona até com uma abordagem um pouco mais carregada, suja e um tanto quanto cínica, niilista até, de algumas histórias aqui do Mike Grell. Capas sensacionais nesse trabalho. Olha, é difícil não colocar este ônibus aqui dentre os melhores publicados pela Panini até agora. Isso aqui é um material indispensável para qualquer decenalta ou para qualquer pessoa que goste de quadrinhos de modo geral, porque mesmo que você nunca tenha lido um gibi de super-herói, esse quadrinho aqui vai ser facilmente compreensível para você e você vai ver a densidade da narrativa mais realista, mais pé no chão, mas sem perder o lance da aventura super-heróica, o que com certeza consegue abranger bastante o público que vai gostar desse trabalho. Recomendo imensamente cada página de Arqueiro Verde por Mike Grell. Esse aqui é um trabalho inesquecível que você precisa ter aí na sua mesa de leitura e depois na sua estante. Fechou? Link tá na descrição para você adquirir, no comentário fixado também, juntamente com o link para você adquirir a sua Evolukit, a sua mesa, a sua estante Evolukit. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.